Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31. E, finalmente, vamos terminar o capítulo 1, hoje. 3 estudos no capítulo 1. Não dá para nós fazermos como fizemos no Apocalipse, viu, gente? Um estudo por capítulo. Não vai dar. Algumas vezes sim, outras não. Então, como nós já combinamos aqui, vocês estão pretendendo continuar vindo, eu também, até o final do ano pelo menos, então vamos seguindo em frente, né? Não precisa correr. O importante é que a gente sente que está aprendendo. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 1, versículo 26 a 31. Você lembra que até aqui nós estudamos aí a criação de maneira geral, a criação de Deus de maneira geral, e hoje nós estamos no 6º dia, quando Deus criou o homem. Hoje, por volta das 17 e pouca, a impressora da igreja estragou e não deu tempo de arrumar para trazer os estudos. E a Camila me ligou, eu não estava aqui na igreja, falei, minha filha, ora aí para esse negócio funcionar. Aí só funcionou 5 estudos. Então, faltou mais oração, né, para chegar os... Então, até quarta-feira que vem, eu entrego para vocês os estudos. Então, hoje vocês só vão me acompanhar ouvindo, tá? Mas na quarta-feira eu coloco na mão de todos vocês o estudo. A Camila ficou muito constrangida, mas essas coisas acontecem com o aparelho, né? Não tem como. Capítulo 1, versículo 26 em diante, vamos ler então aí. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão a semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Dr. Gary Collins é um renomado psicólogo cristão, autor de vários livros, e dentre as suas obras muito boas, eu aconselho quem encontrar, comprá-las nas livrarias nossas, Gary Collins. Ele, num dos seus trabalhos, num dos seus livros, ele tem um capítulo sobre complexo de inferioridade e de baixa autoestima. Segundo o Dr. Gary Collins, 95% de todas as pessoas da sociedade sentem-se inferiores. Olha que dado preocupante. Segundo as pesquisas, americano gosta muito de pesquisa, né? E ele argumenta no seu livro que milhares de pessoas acham-se gravemente prejudicadas por terem um sentimento forte de desajuste. E ele continuou no seu livro sugerindo que uma autoimagem
mais positiva é a chave para uma vida melhor. Uma autoimagem, ou aquilo que você pensa de você mesmo, o modo como você se vê, mais positivo, é a chave para uma vida melhor. A denominação complexo de inferioridade foi criada por um médico psiquiatra chamado Alfred Adler. E ele usa essa expressão para designar os sentimentos que ele detectava das pessoas, sentimentos de insuficiência, sentimentos de incapacidade de resolver problemas, o que faz com que a pessoa se sinta um fracasso em todos, ou pelo menos em alguns aspectos da vida. É aquilo que hoje, modernamente, a gente chama de baixa autoestima. Essas palavras parecem que não combinam, né? Baixa visão que você tem de você mesmo. A autoestima é quando você não tem, ou quando nós não temos consciência do nosso verdadeiro valor. Esse é um mal que abate sobre a nossa sociedade. Eu estava conversando com o Daniel e a Tialia agora antes do culto sobre educação de filhos. E como é importante que você, como pai, os filhos já estão casados aqui, mas mesmo assim continua ainda necessário esse cuidado, né? Na formação dos filhos, que você ajude os filhos a formarem sobre eles mesmos uma imagem positiva. E a gente estava comentando como as palavras nossas contribuem para isso ou também prejudicam os nossos filhos. É aquele pai ou aquela mãe que repete: esse menino não sabe fazer nada, esse menino não vai dar certo, essa menina é uma relaxada. A menina cresce a vida inteira ouvindo que ela é uma relaxada, que ela não consegue fazer nada. E eu estava brincando com eles aí, que às vezes eu falo nos encontros de casal, que aí, às vezes o casal ainda faz o seguinte: essa menina aí, ou esse menino não vai dar nada, fulano, isso vai ser igual o seu irmão. Já viu? Aí a briga começa entre o casal, né? Esse menino aí me lembra seu irmão, é um vagabundo, não faz nada, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar. E o ambiente em casa é repleto dessa carga negativa. E isso, uma hora, entra no coração da pessoa. E ele começa a acreditar que ele é isso mesmo. Que ele é um fracasso. E aí, meu amigo, depois que isso entra no coração, é complicado para tratar. Isso tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas questões. Às vezes, por fora está tudo bonitinho, mas por dentro a pessoa sente aquele sentimento de incapacidade. Quando nós lemos aqui no texto bíblico, agora entrando no nosso texto, Deus dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está aqui atribuindo ao homem um altíssimo valor. Está colocando o homem acima de todas as coisas criadas. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns autores, acreditam até que o homem foi criado por último, exatamente porque nos planos de Deus, ele era o ponto mais alto e principal do propósito da criação. É como se a criação do homem fosse assim uma escala crescendo. E o ponto alto da criação, o ápice da criação, chegou no sexto dia, seria o homem. E o restante da Bíblia dá para nós base para nós sustentarmos essa ideia. Tal qual é a dignidade, a honra que Deus confere ao homem em relação às outras coisas criadas.
O homem foi criado por último. Por quê? Ele é o ponto mais alto e principal da criação. Porque todas as outras coisas que foram criadas antes foram criadas para o benefício do homem. Deus determinou a habitação do homem antes de criá-lo, para que Adão fosse colocado num ambiente perfeito. Até aqui, meu irmão, meus irmãos, vamos relembrar que até aqui você não vê nenhuma manifestação de pecado, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. Então, o ambiente que o homem está sendo criado é um ambiente perfeito em todos os aspectos. Alguns sugerem que o homem foi criado por último, para que todos soubessem que ele não aconselhou e nem ajudou a Deus na obra da criação. Achei interessante essa visão. Para não dar lugar a qualquer possibilidade de arrogância ou de soberba do homem. É como se Deus estava dizendo assim, olha, eu já criei tudo e já fiz tudo, eu não preciso de ninguém para me ajudar e para me aconselhar, eu sou Deus. A criação dos anjos não é mencionada em Gênesis, mas baseada em outros textos bíblicos, nós sabemos que eles também foram seres criados. Tudo indica que eles foram criados antes dos homens. Ezequiel, capítulo 28, capítulo 28, versículo 14 e 15, nos traz um pouco dessa informação. O homem, então, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Verso 26, observe que Deus está usando o plural. Façamos. Aqui, novamente, aparece a manifestação da operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma manifestação já no Velho Testamento da Trindade. E Deus disse, então, a Trindade conversando entre si, vamos fazer o homem. E imagine aqui, apenas para efeito didático, que alguém perguntou, vamos fazer como? Qual é a nossa referência? De que jeito nós vamos fazer? Porque as outras coisas já estão criadas, cada uma que foi criada, Deus olhou e disse assim, bom, eu tenho prazer nisso. Tá bom. Então agora vem o homem. Então vamos imaginar, a Bíblia não diz isso, mas aqui houve essa pergunta, vamos fazer como? Então a Trindade chegou assim, vamos fazer igual a nós. Vamos fazer igual a nós. A nossa imagem, a nossa semelhança. Já parou para pensar nisso, gente? Eu pergunto a vocês, cabe algum sentimento de inferioridade na nossa vida? Pelo menos não deveria caber, né? Quando alguém se sente inferior ao outro, a gente deveria se lembrar disso. Ou quando alguém quer se sentir superior ao outro, a gente deveria lembrar isso, que nós somos iguais. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos vendo aí no Brasil essa bagunça por causa do racismo, que a gente não sabe se isso é racismo mesmo, se isso é mídia, que vira uma bagunça, né? A mídia se aproveita, né? Eu sei que isso virou agora o foco, porque o jogador foi chamado de macaco num jogo, aí o Brasil inteiro se mobiliza. Então, agora nós estamos tratando disso. Atualmente a mídia está ocupando disso, racismo, movimentos e tudo. Tudo por que isso? Por que um ser humano se sente superior ao outro? Por causa da diferença da cor? Ou por causa da diferença social? Façamos o homem à nossa imagem e
semelhança. Todos nós, todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, quem tem filho pequeno aí, ensina isso para os meninos, viu? Aqui, meu filho, que maravilha, ó. Você é a coisa mais linda do mundo. Se ele for gordinho, se agarra nas bochechas dele assim, fala coisinha fofa. Você é lindo. Em vez de você falar que ele é relaxado, que ele é feio, que ele é isso, pelo menos umas 20 vezes por dia, você abraça ele e fala assim, meu filho amado, meu filho, olha, Deus só faz coisa boa, mas em você ele caprichou, hein? Aí você vai ver como é que ele vai ficar assim, né? E aí depois que você fala tudo isso, você fala assim, agora meu filho, ajuda a mamãe a tirar o lixo para fora. Né? Que às vezes a gente faz o contrário, né? A gente não tem muita estratégia com os meninos, né? Elogia primeiro, enche a bola deles. A gente pega o boletim deles, né? E tem pai que fala isso, porque eu sei, tenho certeza. Menino, deixa de ser burro. Quem já ouviu isso aqui do pai? Você não fica com vergonha, não? Menino, deixa de ser burro. Quanta nota vermelha. E os meninos já vêm com boletim assim, né? Você que era o burro na sua casa? Lembra ele, falou, meu filho, você é muito inteligente, parabéns, viu? Parabéns. Só tirou nota boa em português, né? O resto tudo está ruim. Então você elogia, meu filho, que isso é bom em português, hein? Que maravilha. Agora nas outras você tem que dar uma melhorada, né, meu filho? Então, mas se ele vier com a nota mais alta, você celebra com ele a nota alta. Porque a gente faz assim, você me mostrou a alta, eu quero ver as outras, né? E já joga o menino no chão, né? Achando que a gente não respeita. Tem que respeitar o sentimento do menino. Parabéns, hein? Notaço. Agora vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar nas outras aqui, né, meu filho? Porque você também não vai fechar os olhos para as outras. Mas elogia as coisas boas. O fato, irmãos, de nos pequenos detalhes, nós temos essa tendência de menosprezar as pessoas, mostra que nós ainda não temos uma consciência do que é ser formado à imagem e semelhança de Deus. Você pode pensar assim, pastor, essa doutrina é tranquilo para a gente. Será mesmo que, na prática, você já entendeu e pratica isso? O homem criado à imagem de Deus. O que significa isso, hein? A imagem e semelhança de Deus. Afinal de contas, o que significa isso? Em que aspectos nós somos semelhantes a Deus? Então eu queria falar com você pelo menos de 4 aspectos em que nós somos, em 5 aspectos em que nós somos semelhantes a Deus. Primeiro aspecto, você já sabe, que é o aspecto espiritual. Não somos apenas corpos físicos, nós somos também espíritos imateriais. Isto é porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem não é só físico, não é só matéria. Ele é também espírito. E é por isso que nós podemos agir de modo significativo no plano imaterial ou no plano espiritual. Isso significa que eu e você, que nós temos vida espiritual. E é por termos vida espiritual que nós podemos nos relacionarmos com Deus. O que nos capacita a nos relacionarmos com Deus é o fato de nós termos sido criados à sua imagem e semelhança e feitos também seres espirituais.
É por isso que nós podemos orar, é por isso que nós podemos louvar, é por isso que nós podemos ouvir a palavra de Deus e sermos edificados por ela. É porque nós somos seres espirituais. Animal nenhum faz vigília de oração. Animal nenhum é edificado pela leitura da palavra de Deus ou por um hino. Nenhum. Nenhuma planta. Somos semelhantes a Deus, porque nós somos imortais. Sabia disso? Essa palavra é pesada, né? Nós somos imortais. Nós vamos existir para sempre. A morte não encerra a nossa vida. Por que, pastor, que nós somos assim, hein? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele compartilhou conosco esta sua capacidade. Agora, preste atenção numa coisa. Essa imortalidade que Deus compartilha conosco, ela é uma imortalidade diferente da imortalidade de Deus. Deus sempre existiu, nós não, nós passamos a existir um dia e nunca mais deixaremos de existir. É a diferença. Mas isso é tranquilo para nós, né, irmãos? Aspecto espiritual, no aspecto mental, nós temos a capacidade de raciocinar, de pensar e de conhecer, o que nos torna diferente dos animais. Os animais, às vezes mostram, eles fazem coisas que nos surpreendem, né? Surpreendem. Eu tenho um cachorro lá em casa que cada vez mais ele me surpreende. Depois de muito tempo, a gente não precisa nem falar, só olhar. O Jaqueline fala, é incrível, você chega, ele já sai. Você olha para ele, ele já sai. Todo mundo gosta dele no meio da casa. Eu falo para ele ficar do lado de fora. Então eu chego, ele já levanta e sem eu falar nada. Às vezes os adultos não fazem isso, não é? As crianças, os filhos não fazem isso. Aí você pensa, não, esses cachorros só falta falar. Mas não, gente. Por mais capacidade que eles tenham de se adaptar ao nosso mundo, eles não têm capacidade de raciocinar e de pensar. Eles são instintivos. Eles não têm linguagem nenhuma. Então, nós somos semelhantes a Deus no aspecto espiritual, no aspecto mental e no aspecto também moral. O que significa ser semelhante a Deus no aspecto moral? Nós somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos perante Deus. Nós temos no nosso íntimo um senso do que é certo e errado. E isso nos separa dos animais. Nós nascemos com esse senso do que é certo e errado. Coisa que animal nenhum não faz. Por causa disso, é que Deus espera de nós uma conduta santa e justa perante Ele. O que o pecado revela exatamente o contrário, né? Quando nós pecamos, nós manifestamos essa nossa dificuldade em relação à semelhança com Deus. Mas quando, pela fé em Cristo Jesus, nós buscamos essa santidade, nós estamos refletindo a imagem e semelhança de Deus. Somos semelhantes no aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto mental e no aspecto relacional. Além da capacidade única de nos relacionarmos com Deus, há outros aspectos relacionais que são ligados à imagem de Deus. Embora os animais tenham uma certa noção de comunidade,
eles não desfrutam com profundidade de harmonia interpessoal. Essa harmonia, essa ligação, essa relação que você vivencia de uma maneira muito profunda, por exemplo, no casamento, na família humana, numa igreja. Quando uma família desfruta de harmonia, quando um casamento desfruta de harmonia, quando a igreja está em harmonia, nós podemos vivenciar com muita profundidade esse relacionamento. Nós temos, na verdade, necessidade de nos relacionarmos, porque nós somos criados assim. Por isso é importante a gente estar sempre na igreja, em todos os aspectos da nossa vida, né? Trabalhando essa questão dos nossos relacionamentos, porque isso não é apenas uma opção, isso é uma necessidade. Os casais reclamam muito disso. Falta de diálogo, falta de conversa, solidão. Os casais sempre reclamam disso. Não tem tempo para conversar, não tem tempo para namorar. Quando namora, conversa muito, passeia muito, mas depois casa, se distancia. Os casais estão sempre falando isso. Na verdade, o que eles estão reclamando? Qual é a necessidade que eles estão se queixando, que não está sendo satisfeita? A necessidade de relacionamento. Na verdade é isso. E não adianta. Você não vai suprir essa necessidade, nós não somos supridos essa necessidade de relacionamento com coisas. O marido está sempre ausente de casa, mas dê um carro para a mulher. Carro zero, carro do ano. O pai está sempre ausente, a mãe também de casa, mas o filho anda com roupas boas, com escola cara. Olha, não adianta. Coisas não substituem pessoas na nossa vida, porque nós fomos feitos assim. Gente precisa de gente. Às vezes a gente erra tanto com isso, né, irmãos? Se a gente não estiver muito atento, a gente inverte as coisas. Eu tenho para mim que foi por isso que Jesus ministrou à família de Maria e Marta e a todos nós. Lembra daquele episódio de Jesus, quando uma estava correndo, limpando a casa e preparando a casa para atender a todos os convidados, e uma se quedou aos pés de Jesus? Jesus falou para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque ela se dedicou ao relacionamento. Marta estava completamente errada? Não, Marta mostrou responsabilidade. O problema de Marta foi que ela não teve a percepção do momento. Aquele momento era um momento único, que deveria se aproximar de Jesus, estar com ele, porque Jesus iria morrer logo. Maria pressentiu isso e falou assim: eu limpar casa para quê? Daqui a pouco ele não está mais conosco, vou ficar do lado dele, vou ficar aos pés dele. Maria teve esse sentimento, né? E Jesus elogiou, ela escolheu a melhor parte. Como é difícil hoje, irmãos? Para nós isso, não é? Os autores sobre relacionamento, eu gosto muito desse assunto, os autores sobre relacionamento, eles dizem o seguinte: é tão interessante isso, que 99,9% da vida da gente é relacionamento, não é? 99,9%. Você vive ao lado de alguém a vida toda, depois você atinge a maturidade, você se casa, vai ter um nível de relacionamento mais profundo, e você sai para trabalhar, você vai conviver com pessoas, não é? Que você vai ter que se aprender a se relacionar, aí depois você volta para casa. Então, a sua vida, a minha vida, é em torno de relacionamentos. Agora, eu pergunto a vocês, irmãos, quantos de nós aqui, pensando nisso, já fez um curso sobre isso? Aprendendo a se relacionar. Quantos de nós estudamos essa matéria na escola? Né?
relacionamento. É um paradoxo, não é? Ao mesmo tempo que os nossos problemas estão nessa área, a gente é a área que nós investimos menos. É a área que nós investimos menos. E às vezes a gente aprende as coisas tarde, não é? Já tiveram essa sensação de que aprendeu tarde? Os casamentos que o digam, né? A gente passa boa parte do tempo no casamento querendo mudar o outro, né? Aí chega um ponto que a gente fala assim, não adianta não. E como a vida melhora assim? Quando você desiste de mudar o outro, não é? Como a vida melhora? Quando você gasta essas energias em entender e aceitar o outro como ele é, mas como é difícil a gente chegar até aí. Por que a gente não aprendeu isso antes, hein? Por que a gente não aprende a conversar? A gente, quando tem um problema com o outro, o que a gente faz? Via de regra. Guarda para si, remói aquilo, guarda, ou senão conta para o outro, né? Mas dificilmente a gente vai até a pessoa e conversa, né? Já viram isso? E Jesus disse que essa é a regra básica. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Não é isso, cara? Jesus é simples, né? Vai até ele. Em primeiro lugar, você vai até ele. Se você se acertar com ele, maravilha, acabou o problema. Mas a gente faz não, a gente dá uma volta no mundo inteiro. Para depois... Por quê? Porque nós não aprendemos a conversar. E isso é uma habilidade que se aprende. Vocês sentem isso? Que com o passar do tempo você está ficando mais habilidoso na área do relacionamento? E é interessante, é que quanto mais nós aprendemos da palavra e quanto mais a imagem de Deus é formada em nós, melhor nós vamos nos relacionando com as pessoas. Amém, gente? Nós somos semelhantes a Deus, então, no aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto físico também. Será que em algum aspecto o corpo humano faz também parte daquilo que significa ser criado à imagem de Deus? Porque Deus é espírito, é imaterial. Então, de que maneira o corpo, matéria, é semelhante a Deus? É lógico que nós não devemos pensar que o nosso corpo tem semelhanças com o corpo de Deus. Inclusive, a Bíblia nos alerta que é pecado nós retratarmos a Deus de algum modo que sugira que ele tem corpo material ou físico. Mas, ainda que não devamos, em hipótese nenhuma, representar a Deus com corpo físico, porque ele não tem corpo físico, existem semelhanças do caráter de Deus em nosso caráter. No nosso corpo físico, nós refletimos algo do próprio caráter de Deus. Muitos movimentos físicos e demonstrações das nossas habilidades recebidas de Deus se fazem por meio do uso do corpo. Capacidade física que Deus nos dá, por exemplo, de gerar filhos semelhantes a nós, é um reflexo da própria capacidade divina de criar seres humanos semelhantes a Ele. Já tinham pensado nisso? Bênção? Que a capacidade criadora, a capacidade de gerar filhos semelhantes a nós, é o fato de sermos semelhantes a Deus? Bênção, não é, gente? Eu estava conversando com uma missionária que lutava porque ela se casou, mas não queria ter filhos. E o marido queria. Aí os dois começaram a ter um leve desentendimento nesse aspecto. Porque ela não queria ter filho.
E ela achava que ter filhos ia atrapalhar o trabalho missionário dela. Ia complicar, ia comprometer a carreira ministerial dela. Aí um dia eles me convidaram para almoçar na casa deles e entraram nesse assunto. Aí eu disse para elas o seguinte: olha, todo missionário deveria ter filhos. Porque os filhos são os nossos primeiros discípulos. Então, a sua vida é fazer discípulos, não é? Ele falou, é. Eu falei, então, comece em casa. O maior desafio nosso é fazer discípulo dos nossos próprios, não é, gente? E esse é o maior desafio. E quando você consegue isso, olha, você vai ter mais autoridade para fazer discípulos fora de casa. E eu disse para ela assim, Deus gerou filhos semelhantes a ela. Por isso, você, como missionária, pode e deve gerar filhos. Porque eu perguntei para ela antes, você não quer ter filhos porque você não pode? Você tem algum problema? Ela falou, não, de jeito nenhum, pastor, já fiz todos os exames. Eu falei, então, tenha filhos. Isso é a minha visão. Não sei se alguém diria, tenha não. E o marido dela ficou lá, né? Mas Deus abençoou tanto esse casal, que além do filho que tiveram, eles adotaram mais. E eu achei tão bonito isso. Ela falou, pastor, aquela conversa com o senhor foi abençoada. E o senhor sabe que aquela conversa do senhor estava preparando a gente para nós desenvolvermos um projeto nas igrejas, incentivando as pessoas a adotar filhos. Eu falei, que bênção, nem eu sabia disso. Ela falou, pois é. Como que eu podia, pastor, falar para as pessoas adotar filhos se nem eu estava querendo filho? Eu falei, é exatamente, meu irmão. Ele falou, olha como Deus trabalha. Então, essa capacidade de gerar filhos semelhantes a nós é algo que Deus nos capacitou para fazer. É lógico que existem as exceções, né? Infelizmente, por causa do pecado, veio a enfermidade, veio a doença. E pode ser que alguém não tenha essa capacidade por causa do pecado de modo geral. Não por causa do pecado da pessoa, tá, irmãos? Alguém me perguntou certa vez isso, pastor, será que há algum pecado que eu não posso ter filho? Eu falei, não, não tem nada a ver com o pecado seu, tem a ver com o nosso. É a mesma razão pela qual eu fico doente e você fica doente. Porque você pecou? Não, é por causa do nosso pecado geral. É que nós ficamos doentes, ficamos enfermos, morremos, envelhecemos. A nossa grande dignidade está no fato de nós sermos portadores da imagem de Deus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. A sua grande dignidade está no fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. A sua dignidade, a minha dignidade, não está no fato das suas conquistas pessoais. Não está no fato de você fazer parte de um grupo seleto da nossa sociedade, que tem recursos financeiros. A sua dignidade não está no fato de você ter um diploma numa faculdade ou num curso qualquer. Tudo isso é bom, mas a verdadeira dignidade nossa está no fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós entendemos isso, nós ganhamos um profundo senso de dignidade e de importância, porque nós vamos refletir sobre a excelência de todo o restante da criação divina. Um universo cheio de estrelas, uma terra que produz frutos, um mundo diversificado de plantas e animais, tudo isso é maravilhoso. É criação de Deus. Agora, meus irmãos, se nós pudéssemos escolher um ponto principal que mostra que fomos criados à imagem e semelhança de Deus,
com certeza, seria o fato de que nós temos uma natureza santa. Ou seja, o ser humano foi criado com um amor a Deus e a sua bondade. Então, quando fomos criados, nós fomos criados com uma capacidade perfeita de honrar e de glorificar a Deus. É isso que nós chamamos de capacidade santa. Natureza santa. Quando o homem foi criado, diferente de todos os animais, ele era o único que poderia adorar a Deus, que poderia se relacionar com Deus. O único. Nenhum outro podia. Era o único que poderia, com a sua vida, com os seus gestos, com os seus pensamentos, glorificar a Deus. Aliás, nós aprendemos, desde o início, o nosso breve catecismo traz logo de cara essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Então, somente o homem foi criado com essa finalidade. Isso é a natureza santa do homem. E por que o homem, muitas vezes, não vive assim? Por que às vezes nós não entendemos isso, temos tanto problema com isso? Você sabe por quê? Quando foi que nós perdemos essa capacidade? Gênesis capítulo 3. Nós vamos chegar lá, quando o pecado entrou no mundo. É interessante aqui você observar, dentro do desenvolvimento da história de Gênesis, que até aqui o mundo é perfeito. Até Gênesis capítulo 3, todas as coisas são perfeitas, dentro do padrão de Deus. Os irmãos já fizeram um raciocínio aí? Já imaginaram um mundo assim? Já imaginaram o mundo assim? Vocês já imaginaram como era, ou já pelo menos já tentaram imaginar como era a natureza antes do pecado entrar no mundo? O que mais você admira na natureza? As flores. As mulheres talvez vão dizer as flores. Normalmente a mulher gosta muito das flores. O que mais você admira? Os homens, os animais? Não sei. As cachoeiras. Eu paro em qualquer lugar para ver uma bonita cachoeira. Um rio. Que coisa linda. Agora imagina, gente, antes do pecado, como é que era isso. Nós vamos ver o que o pecado fez com isso. Então, ao mesmo tempo que nós entendemos pela fé que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que em nós, Deus colocou em cada um de nós, seres humanos, essa capacidade de adorá-lo, de servi-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo, capacidade que nenhum outro tem. Ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que o pecado afetou isso, que a nossa natureza foi corrompida com o pecado. Mas também o principal de tudo é que precisamos lembrar que em Jesus essa imagem é restaurada. Amém? A imagem criada, perfeita, a imagem distorcida e depois a imagem restaurada. Há 3 momentos na história. A redenção em Cristo é a recuperação progressiva da imagem de Deus perdida. A redenção em Cristo é a restauração da imagem perdida. Amém, gente? Os irmãos estão compreendendo isso de forma... Estão vendo como a palavra de Deus é maravilhosa? O que Cristo veio fazer? Restaurar a imagem perdida.
A nossa redenção em Cristo agora nos leva a crescer progressivamente mais e mais a semelhança de Deus. E aí você pode me acompanhar na leitura de Romanos, capítulo 8, 29. Quer abrir lá para você acompanhar? Romanos 8, 29 é um texto-chave. A nossa redenção em Cristo nos leva a crescer progressivamente mais e mais a semelhança de Deus. Pastor, quer dizer que uma vez que eu estou em Cristo, essa imagem vai sendo gradativamente restaurada em mim. Exatamente isso. E a Bíblia diz lá em Romanos 8, 29, e nos predestinou, e os predestinou para serem o quê? Romanos 8, 29. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, Deus nos escolheu, antes de tudo, para nós sermos conforme a imagem de seu Filho. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós entramos nesse processo de restauração da imagem de Cristo. Eu queria que vocês me dissessem, agora, uma pergunta aplicativa. De que maneira eu e você podemos perceber agora que essa imagem perdida está sendo restaurada? De que maneira eu e você percebemos isso? Eu não queria que você falasse apenas dos outros. Fala de você. De que maneira você percebe na sua vida que a imagem de Jesus está sendo restaurada? De que maneira você percebe? Pense nisso. Talvez eu devesse perguntar para você, meu irmão, a imagem de Cristo está sendo restaurada em você? Mas eu estou partindo do princípio que sim, que ela já está sendo. Então eu te pergunto, de que maneira você percebe isso? Você queria falar, Daniel? Através do seu comportamento. O que mudou, Daniel? O que muda? O que muda? Antes e depois. Pode me dizer o que muda? Atitudes. O que você não fazia e agora faz? O que você fazia e agora deixou de fazer? Pode falar. Você não orava e agora você ora. Por que você ora? Porque o Espírito Santo está formando, está restaurando a sua capacidade de comunicar-se com Deus. O que mais? Reconhecer o erro. Esse aqui talvez seja o carro-chefe. Quando você, antes do Espírito Santo habitar em você, você errava e era tudo a mesma coisa. Dormia tranquilo, né? Agora não. A gente comete um pecado, enquanto a gente não resolve aquilo, aquele negócio fica na consciência da gente. Aí você fala assim, não, mas eu virei crente e agora minha vida agora está mais difícil. Não é? Antes não me preocupava com nada. Agora não. Se ofendeu alguém, uma palavra. Qual outra coisa que você pode ver hoje, que a imagem está sendo restaurada na sua vida? Nós falamos de um carro-chefe, né? Perdão, o reconhecimento do pecado. Tem outra coisa, positiva. Pedir o perdão. Perdoar. E perdoar, e você perdoa porque agora você tem o quê? Amor. Um sinal claro da imagem restaurada é o amor. Por que você perdoa? Por que você restaura? Por que você se importa?
por causa do amor. Isso está sendo restaurado. Antes você não está nem aí. Né? A gente agia, via de regra, buscando restaurar o relacionamento, não era por amor, é porque aquilo prejudicava a gente. Então é melhor restaurar, porque senão isso vai me prejudicar. Agora não, agora você se importa com os outros. Que bênção. Falar a verdade. Antes de converter, mentia muito. Exatamente, meu irmão. É verdade. É duro. É verdade. É. O caráter de Deus é verdadeiro. Ele é verdadeiro no seu caráter. Então, quando a imagem dele vai sendo restaurada em nós, esse caráter também vai sendo restaurado. Você não aceita mentira, até porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. É ele que gera isso. Agora não. Quem domina é Deus, e o caráter dele vai sendo formado de justiça, de verdade. E é interessante como a gente se policia nisso, né? A gente, quando está junto um com o outro, e faz uma coisa errada, o outro fala assim, quando está intimidado: "Ô, você não é crente?" "Não sou." Não é? Já viram isso? "Não é crente?" "Não sou." Não é verdade? Isso não é crente, não. Quando você tem intimidade com a pessoa, ou se não, quando você não tem, está de longe, você fala assim: diz que é crente, ó. Por que essa cobrança, hein? Né? É porque agora vocês têm essa responsabilidade. A imagem está sendo restaurada em você e você se sente responsável por isso. Coisa maravilhosa, hein, gente? Agora, pois não, Daniel? Certo. Tá certo. O que o Daniel está dizendo aqui, para quem não está ouvindo, é que antes não fazia a menor questão de pedir perdão, deixava o negócio rolar. Agora não. A gente pede discernimento a Deus e Ele vai dando caminho, que é difícil às vezes o exercício do perdão. Mas aquela responsabilidade pesa, e você fala assim: eu tenho que acertar isso. E aí você chega e acerta. Isso é prova de que o Espírito Santo de Deus está em você e está restaurando essa imagem em você. Que coisa maravilhosa, né, gente? Outra coisa que mostra a restauração da imagem em nós é a operação da palavra de Deus. A operação da palavra de Deus. Como que Deus restaura essa imagem? Deus tem uma ferramenta. Eu já usei essa figura aqui algumas vezes. É um formão de Deus. Pum, batendo na madeira dura. É a palavra. A palavra vai moldando a gente, vai esculpindo, vai aparando as arestas. É como uma lixa, às vezes, a palavra de Deus. Vai tirando as imperfeições, as rusgas, as manchas. Então, nós nos tornamos assim, submissos, tratáveis pela palavra. 2 Coríntios 3,18 diz: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito." Olha essa expressão: somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Interessante, colocaram um pedaço do estudo aí. Beleza.
nós nos tornamos, então, participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ainda 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vocês estão vendo lá? Querem ler comigo? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Está falando do processo de transformação. Quando termina esse processo? Quando nós estivermos frente a frente com Jesus, ele completa o processo de transformação à sua imagem e semelhança. Amém, gente? Versículo 27, eu vou passar rápido, que fala sobre o fato de Deus ter criado homem e mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, e os criou, homem e mulher os criou. Por que eu vou passar rápido aqui? Porque no capítulo 2 nós vamos entrar de forma mais detalhada nesse estudo. O que nós precisamos agora destacar aqui é que homem e mulher foram criados iguais na sua importância e na sua pessoalidade. Quando Deus criou o homem, ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. O homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus. E tanto homens como mulheres refletem o caráter divino. Isto significa que devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros. Ou seja, homem é igual à mulher no seu valor. E quanto nós temos visto a sociedade discutir sobre isso aí. Os movimentos feministas, no sentido de que restaurar a dignidade da mulher, exaltar o valor da mulher. Agora, o verdadeiro cristianismo, ou aquele que entende de fato a palavra de Deus, entende que homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Quando você vê na palavra de Deus a mulher sendo tratada de forma diferente, isso não significa que isso foi feito com a aprovação de Deus. A Bíblia registra os acertos e as mancadas do homem. E você vê em muitos lugares as mulheres sendo consideradas menos do que animais. Porque os animais eram contados e as mulheres não. Vistas apenas como reprodutoras. Isto era um desvio da sociedade. Isso é consequência do pecado. Porque antes do pecado, Deus falou, são iguaizinhos. O que diferencia o homem e a mulher? Eles são iguais no valor. São pessoas iguais diante de Deus. A diferença está no papel dos dois diante da sociedade e não no valor. É aí que muita gente... Mas nós vamos tratar desse assunto mais na frente, que é um assunto interessante, que as mulheres às vezes me falam assim, pastor, que negócio é esse de mulher submissa ao marido? Se nós somos iguais. Então, Deus caprichou mais com a mulher. Que bom que você pensa assim, que você não vai ter problema em casa. São bem mais bonitas que os homens. Está certo. Mas como é complicado isso ao longo da história, hein? Quanto sofrimento, né? A mulher passou durante toda a história por causa disso. Por causa desse desvio. O apóstolo Paulo, quando ele fala do casamento e ele fala de submissão e de liderança,
ele nunca fala de valor, ele fala de papéis. Submissão nunca significou inferioridade, nunca pode significar. Liderança nunca significa superioridade. Aliás, Jesus ensinou para a gente exatamente o contrário. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. Amém? Apenas um tira-gosto aqui desse assunto, e nós vamos lá para o final, porque vocês já se cansaram, e eu queria destacar aqui o versículo de número 31, sobre a satisfação de Deus ao ver a sua obra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Até antes da criação do homem, Deus viu que tudo era bom. Depois da criação do homem, Deus disse, é muito bom. Isso significa que Deus teve grande prazer naquilo que Ele criou. O universo em que nós fomos criados e que nós vivemos é maravilhoso. Ele retrata, ele manifesta a glória, a bondade e o amor de Deus. Quando você pega uma fruta gostosa, uma manga, que você põe no pé, de preferência aquela roxinha, ela é tão gostosa daquele jeito, porque ela reflete, de alguma forma, a glória de Deus. Quando você parar e ver aquela natureza bonita e maravilhosa, você diga, quão grande és tu, Senhor. Ela reflete. Agora, nada, gente, nada se compara à beleza do homem e da mulher. Nada reflete mais a glória de Deus do que o homem e a mulher. Um autor chamado Gilberto Sherston diz assim, o homem que contempla a vida com os olhos de Deus sempre achará algum valor, mesmo nos piores indivíduos, e alguma bondade por toda parte. Amém? Que apesar do pecado, ainda a natureza e o homem conserva alguma coisa de Deus, que torna ele bonito e significado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a nunca sermos ou nunca fazermos parte dessa estatística dos 95% que se acham inferior. Se você se acha inferior a alguém, essa noite você está curado em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo para você o que Deus pensa de você. E é o que as outras pessoas devem dizer de você. Não se sinta inferior. Alguns de nós não tivemos uma criação assim muito boa nesse sentido, né? Como eu disse, não recebemos aquele reforço do papai e da mamãe. Alguns nem fomos criados com eles, não tivemos essa bênção. E às vezes crescemos assim, achando que somos inferiores. E aí temos medo. O complexo de inferioridade ou a baixa autoestima nos deixa medrosos, com medo de ousar, com medo de crescer, com medo de relacionar. Tem gente que não avança porque tem medo. O medo neutraliza a pessoa. A pessoa para no ponto e não vai para frente. Por quê? Você fala assim que essa pessoa é preguiçosa. Não, às vezes não é preguiça, não é falta de boa vontade. Ela está travada por causa desse medo. Ela acha que ela não vai conseguir. Entenderam, gente? Isso trava a pessoa. É mais ou menos o que acontece numa prova, né? Já viu aquela... Tem gente que tem verdadeiro pavor de prova. Falou que é para ser avaliado, a pessoa já dá um branco e esquece tudo, acabou. Até ali ela foi muito bem, mas falou que alguém tem que avaliar ela, ela já é neutralizada pelo medo. Talvez alguma coisa aí da área de baixa autoestima. E você pode trabalhar isso em você. Você pode trabalhar isso em você, orando, pedindo a Deus, Deus, tira isso do meu coração. Eu sou a sua imagem e semelhança, eu sou uma pessoa capaz, eu posso, pela sua graça, pelo seu poder. E quando alguém tratar você diferente, não vai embora para casa
se sentindo a pior das criaturas, não. Ore pelaquela pessoa, porque ela tem problema. O ser humano que trata o outro assim, ele tem problema. Ele não está em Cristo. Ele não entendeu ainda. Então não deixe as pessoas menosprezarem você, porque às vezes o diabo usa as pessoas para jogar a gente para baixo, né? Já viu quando você está cheio de sonho, com aquele projeto, assim, cheio de motivação, e você vai conversar com alguém, eu falei, você não vai conseguir nunca. Às vezes isso vem dentro de casa mesmo. Você já tentou tantas vezes, não conseguiu, agora que você vai conseguir? Já viu isso, gente? A gente fala isso para os outros. Não, de novo com essa conversa, você não vai conseguir, não. Você vai fazer esse concurso de novo. Você vai fazer essa prova de novo. Você já tomou bomba 3 vezes para tirar a carteira de motorista, mais uma vez. Só falta falar assim para a gente, você é burro mesmo, hein? Então não fala isso. Eu falo assim, você já foi 3, vai 4. Isso é importante para você? Vai 5, vai 6. Use esse poder que eu e você temos de abençoar a vida das pessoas, porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Lembre que jogar pessoas para baixo é obra do diabo. Ele é que gosta de ver a gente lá embaixo, no fundo do poço, se sentindo a pior criatura. Deus não. Deus dignifica a gente. Eu fico na minha imagem aquela imagem da mulher pecadora que a Bíblia diz, né? A mulher que caiu em adultério. Estavam lá os fariseus dizendo, essa aí não tem jeito mais, essa aí não tem perdão, isso é a pior criatura que tem. Jesus olhou para eles e falou assim, é? Se vocês forem melhor do que ela, podem jogar a primeira pedra. Ninguém, né? Todo mundo voltou as costas e foi embora. Aí Jesus levantou ela e falou assim, vai, continua a sua vida, não erra mais, continua. Você está tendo outra oportunidade, vai em frente. Então a gente só vê Jesus assim, né? Levantando as pessoas, empurrando as pessoas para frente. Então, que Deus nos abençoe nesse sentido. Nós temos esses instrumentos de Deus para restaurar a imagem de Deus na vida da pessoa. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos? Você vai ficar impressionado com a quantidade de pessoas ao seu redor que não entendem isso que nós falamos aqui. Talvez essa matéria para você seja tranquila, mas tem muita gente ao seu redor que está se destruindo porque não se vê a imagem de Deus. Quem é dominado por um vício, por exemplo, está se destruindo e a pessoa não tem forças para isso. Por trás daquele vício, gente, existe uma compensação. A pessoa quer compensar. Então, talvez você ministre na vida dele, fala, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é uma pessoa importante. Não faça isso.